Bom, explicando JavaScript aqui, a gente vai tratar sobre o set. Set é um tipo de objeto que foi adicionado alguns anos atrás, se não me engano, no ECMAScript 2015, em que a gente tem uma API ou tem um tipo de objeto que é muito similar a uma array. Como assim array? Você vai perguntar, Ramon. Não é uma array, isso aqui é um objeto. Calma, vamos lá, a gente vai entender. O set, ele é inicializado com um construtor, então você precisa criar uma instância de set. E aí, o que você pode passar numa instância de set como valor inicial? A gente pode vir aqui na definição do TypeScript e vai falar aqui, ó, é opcional você passar um valor inicial, mas se você está passando, ele tem que ser um valor, um genérico, mais uma array do genérico ou nulo, né? Então, nesse caso aqui, se eu passar, vamos dizer aqui, eu passar array de Ramon Devs Brasil, vocês vão ver que agora Ramon e Devs Brasil está adicionado aqui. Mas uma coisa que é interessante é que eu posso passar uma string sem estar dentro da array. Se eu passar uma string sem estar dentro de uma array, o JavaScript ele vai entender que eu estou splitando a string como se fosse índices separados para cada caractere da minha string. Então, ele está pegando essa string e splitando e gerando um índice para cada caractere do meu nome. Mas uma coisa que é interessante é que se a gente vier aqui em Rafael, vocês vão ver que, por exemplo, o segundo A do Rafael não está aqui. Por quê? Justamente porque a singularidade do set é justamente o fato que os elementos dentro do set têm que ser singular. Elementos, não todos. Vamos deixar claro que já de começo, porque antes de eu dar sequência, eu vou explicar aqui como eu faço para adicionar. Então, digamos que eu tenho um construtor aqui, um new set, e eu quero adicionar um item para minha array. Eu posso tanto adicionar através aqui do meu construtor, como eu disse, aqui eu adicionei uma array com os valores, Dev, Brasil e Ramon, ou eu posso usar o add. O add seria mais ou menos como se fosse o push das arrays, então eu posso colocar aqui devsbrasil.com. Se eu conseguir digitar o meu próprio website. Dessa maneira aqui eu tenho o devsbrasil.com. Mas uma coisa que você vai perceber é que se eu tentar adicionar o devsbrasil de novo, .com não vai adicionar. Uma coisa que é interessante é que ele é case insensitive. Então se eu adicionar o devsbrasil com o D maiúsculo, agora sim ele vai adicionar duplicadamente na minha lista. Mas o que eu estava falando antes eu não consigo adicionar duas strings iguais. Mas eu posso, por exemplo, adicionar dois objetos que não compartilham a mesma referência. Então, nesse caso, eu estou adicionando duas arrays porque quando você está fazendo a checagem da singularidade do valor que você está processando, nesse caso, eles não estão apontando para a mesma referência. Então, eu estou conseguindo adicionar duas arrays dentro do meu set. Porém, se eu fizer aqui um const object, que é um objeto, e tentar adicionar ele duas vezes, vocês vão ver que nesse caso, o set não vai adicionar duas vezes justamente porque eu estou apontando para a mesma instância. Mas, se eu adicionar aqui um objeto na mão, ele vai funcionar e quantas vezes eu quiser adicionar, ele também vai funcionar. Aí, beleza. Já entendemos como funciona o construtor, entendemos como que a gente faz para adicionar um. Como que a gente faz para remover? É simples. Só dá um delete. Então, com o delete, a gente consegue remover, mas nesse caso, o meu objeto nem estava no set. Então, primeiro, eu vou adicionar o nosso objeto, então vamos descomentar isso aqui, então agora eu tenho o objeto, e agora eu vou deletar o meu objeto. Mas uma coisa que também é interessante e se eu fizer isso daqui, o que vai funcionar? Não vai funcionar, justamente porque eu estou tentando deletar uma instância que não existe. E aí aqui, se você fizer isso daqui, você vai ver que isso também não funciona, justamente porque eu não estou apontando para a mesma referência. Então, quando eu tento deletar um objeto vazio, e isso não necessariamente precisava ser vazio, vamos dizer que aqui é A de A, se eu tentar remover isso daqui, ele também não vai funcionar porque ele não compartilha da mesma referência. Mas, novamente, se eu tentar agora remover objeto, agora sim eu estou removendo o objeto porque a referência é a mesma. Eu posso também adicionar tipos como booleanos, então posso adicionar aqui um false, posso adicionar um undefined, posso adicionar nulo, posso adicionar até um elemento node, então posso dar aqui um document.head, e aí agora eu tenho aqui uma instância do DOM dentro do meu set. E é interessante porque a gente consegue usar isso com a segunda API, que é a API de consumo, a API de checagem, que é justamente o has. Has para quem não
sabe muito inglês, seria tem. Então, tá checando aqui ABC, então eu posso fazer aqui, por exemplo, ABC tem Ramon. Nesse caso, vai dar que tem Ramon, porque Ramon está aqui, eu coloquei no construtor. Se eu colocar Ramon com letra minúscula, ele vai dar false, justamente porque não tem Ramon com letra minúscula. Mas eu também posso colocar aqui, ó, document.querySelector head. Nesse caso, vai retornar true, justamente porque eu adicionei o head do meu document aqui dentro do ABC. Aí, beleza. Aprendemos como adicionar, aprendemos no construtor, aprendemos como deletar. Tem alguma maneira de limpar? Tem uma maneira de limpar, sim. A maneira de limpar é usando clear, justamente que também clear é limpar em inglês. Então agora o meu set está vazio e eu também posso colocar, eu também posso checar a dimensão do meu set usando o método size. Nesse caso eu tenho dois valores que eu adicionei no construtor, um valor, uma string que eu adicionei e um elemento, um node, uma instância de node que eu adicionei. Ou nesse caso aqui um HTML head element que eu adicionei manualmente. E aí, novamente, se eu der um abc.clear, agora eu tenho 0 justamente porque eu limpei a bagaça toda. E aí vamos remover esse, no caso eu estou adicionando mais e mais. Agora que eu removi o document.head, eu posso remover esse objeto aqui também. O ABC não, né? O set nesse caso, ele é interessante porque ele é um iterável também. Ele gera pra gente basicamente 4 métodos que são iteráveis, que são que vão gerar, na verdade, iterables, que são o abc.entries, abc.keys, abc.values e abc.forEach. For each, no caso, ele vai funcionar como funciona nas arrays de maneira geral. Ele vai retornar uma função, né, aqui uma callback function que vai iterar sobre os valores. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se eu fizer um for const value of abc primeiro eu vou colocar o ponto keys aqui. Ele vai justamente retornar as chaves do meu objeto. E como a gente está falando aqui de uma lista e não de uma chave valor, ele vai retornar Ramon, devsbrasil.com. Então, se eu der aqui um value, vocês vão ver que ele vai retornar isso. Mas o interessante é que se você der um values, é a mesma coisa, justamente porque ele não tem a ideia de chave e valor, então tanto chaves quanto valor, ou chaves, keys quanto values, vai retornar o mesmo valor. E aí a gente tem entries. Entries, basicamente, ele vai pegar os valores e vai criar um tuple, né? Seria uma array com chave e valor similar ao map, né? No map seria basicamente Ramon, isso aqui seria a combinação chave e valor do map. Então, se eu colocar aqui no meu entries, vocês vão ver que ele vai fazer esse tuple aqui, que é o valor, mas eu posso, por exemplo, fazer key e value, e agora eu tenho acesso a ambos os valores em caso você precise. Isso aqui talvez é interessante, você precisa criar um objeto, porque a gente pode fazer, por exemplo, vamos colocar aqui value, e aí em vez de key value a gente vai retornar isso aqui. Eu posso colocar um object from entries, e aí eu colocar value aqui, obviamente dentro de uma array, e aí aqui ele está criando Ramon, devsbrasil, e assim sucessivamente, certo? E o for each, basicamente ele vai funcionar nessa mesma maneira que esse for aqui. Então, se eu der um abc.forEach, value, console log, value, certo? Então aqui eu tenho Ramon, devsbrasil.com. Aí beleza, entendi toda a API, bonitinho, muito maravilhoso, toda cheia de maracutaias. A gente tem aqui o size também, que a gente pode checar qual o tamanho do nosso objeto, qual que seria um uso, você pode me perguntar, Ramon, desse tipo de objeto. Então vamos dizer que aqui eu não tenho nenhum valor inicializado, e aí eu vou fazer um exemplo bem tosco aqui, mas eu espero que vocês entendam onde eu estou querendo chegar, certo? Eu vou criar aqui uma array chamada Estados Sudeste. Vai ser igual a São Paulo, Espírito Santo, vamos colocar em ordem alfabética, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então a gente tem aqui
os 4 estados do Sudeste. Então aqui se eu der se eu inicializar com isso aqui, vocês vão ver que a gente tem todos os estados na mesma ordem. Mas digamos que eu tenho aqui São Paulo novamente. Ele não vai adicionar São Paulo novamente, mas digamos que eu preciso que ABC seja uma array, eu posso spreadar o set dentro de uma array, e agora eu tenho uma array removendo as duplicações. Então basicamente isso é como muita gente usa o set. A gente usa o set justamente para limpar valores duplicados. Então digamos que aqui seria um exemplo de números, digamos que eu tenho 1, 3, 4, 5, 7, 43 e bababá. E aí eu preciso colocar isso dentro de uma array, obviamente. Ele vai remover todos os itens duplicados, então o 7 tem 2 vezes, 1 tem 2 vezes, e enfim, ele estava fazendo a remoção. Mas voltando ao meu exemplo aqui do Sudeste, dos estados do Sudeste, eu posso fazer aqui uma segunda, vamos dizer que eu tenho uma segunda constante aqui, então eu tenho uma constante estados Centro-Sul. E se a minha professora de Geografia me ensinou corretamente, os estados do Centro-Sul basicamente são os estados do Centro-Oeste, mais os estados do Sudeste e os estados do Sul. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, eu não vou colocar todos, mas vamos dizer que eu tenho Mato Grosso do Sul, vamos colocar aqui alguns do Sul, Santa Catarina e Paraná, e vou colocar aqui 2 estados do Sudeste, então vou colocar São Paulo e Espírito Santo, certo? Então, eu posso fazer, a partir dessas 2 arrays, eu posso fazer funções justamente para checar várias coisas. Então, primeiro vamos checar se os valores, se um array é um superset ou contém os valores do segundo, da segunda array. Então como eu posso fazer isso? Posso fazer com uma constante checa valores. Isso aqui vai receber A e B, que no caso vão ser as 2 arrays, e vai retornar alguma coisa. Então vai retornar, vamos colocar aqui return response. Então primeiro eu quero checar se a response, primeiro eu vou colocar aqui que é false, que vai ser os valores de A existem no valores na array de B, e aí a gente vai retornar isso. Então como que a gente pode fazer? Eu vou fazer aqui um new const set A é igual a new set de A, e a mesma coisa para B. Então nesse caso aqui, set B e B aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui e dou um set A.forEach, e aí eu tenho o valor. Nesse caso aqui o valor vai ser Estado Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e São Paulo. Tá? O sinal até está duplicado ali. Se set.b, então na verdade eu vou precisar até retornar aqui. If set.b has value, ou v nesse caso, eu vou dar o assign ou na verdade vou alterar o valor de response para ser true. Então nesse caso aqui, vamos mudar meu console log. Se eu colocar estados Sudeste, estados Centro-Sul, agora ele vai dar que, se eu conseguir digitar bonitinho, ele vai dar que é positivo justamente porque os estados aqui que eu listei existem na segunda array. Mas vamos dizer que eu tenho aqui const estados norte. Vai ser igual a Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará. E aí ao invés de, talvez eu tenha esquecido algum estado, espero que não, aí eu vou passar, ao invés de estados Sudeste, eu vou passar estados Norte, e aí agora nesse caso vai dar false, justamente porque um valor não existe dentro do outro. Mas a gente pode fazer outras coisinhas também interessantes. Então vamos mover os estados do Norte aqui. Vamos dizer que, vamos voltar aqui para a minha função corretamente, eu posso querer checar, e aí eu vou remover aqui o São Paulo duplicado, eu posso querer checar, beleza. Tem como você me retornar qual que é a diferença entre esse valor e essa array e essa segunda array? Ou seja, eu quero retornar só a diferença. Então, nesse caso, Espírito Santo tem nos dois, São Paulo tem nos dois, mas Minas Gerais só tem Sudeste
Rio de Janeiro só tem no Sudeste, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná só tem no Centro-Sul. Então o que eu posso fazer? Eu posso, similarmente ao que a gente tinha aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: se A existe, ou seja, se o valor de A existe em B, eu vou remover o valor de B. Não é remove, é delete. Caso contrário, eu vou adicionar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, obviamente, removendo os valores que estão duplicados e adicionando os valores que não existem no segundo set. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a diferença agregada entre os valores. Eu poderia também fazer isso daqui, que nesse caso eu não vou adicionar Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estão na minha primeira lista, ou eu posso também fazer, enfim, a gente pode fazer o inverso, substituindo aqui a ordem, né? Então agora, se eu comentar isso daqui, a gente só vai ter Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu também consigo fazer a união. Então, nesse caso, a gente tem aqui, que nem eu comentei, Espírito Santo e São Paulo, eles estão na mesma lista, né? Estão na verdade, estão em ambas as listas. Então, eu consigo fazer aqui um return new set, e aí, ao invés de converter isso aqui para objeto, eu vou, na verdade, para um set, eu vou spreadar A e B nessa array que eu estou criando meio que on the fly. E aí aqui agora eu tenho a junção das duas listas, ignorando os itens duplicados, certo? Então, como dá para vocês verem, tem bastante, tem vários usos, né, do set dentro do JavaScript. Ele tem um suporte muito bom em termos de browsers, né, que nem eu comentei, como ele foi lançado no ECMAScript 2015, já está um tempo bom, então eu acredito que até para o IE11 ele tem um suporte vasto. Eu acho que algumas das APIzinhas dele não suportam o IE11, mas a maioria delas, o keys, o values, os iteráveis, todos eles suportam, né? Então é isso. O set é uma opção para quando você precisa trabalhar com estruturas onde você tem que ter controle do conteúdo e controle do que está duplicado, e também fazer esse tipo de operação, que é muito mais fácil dessa maneira você fazer a operação já ignorando duplicados ou partindo da premissa que você não vai ter duplicações, do que nas arrays padrões, em que você tem que fazer algumas funções utilitárias justamente para remover esses elementos duplicados. Beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do set, se vocês usam muito set e quais são os usos que talvez eu tenha esquecido ou que eu não tenha mencionado. Beleza? Já dei uma enroladinha no final aqui, não precisava nem ter falado tudo isso, mas já que eu falei, é hora de dar tchau então. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí no comentário o que vocês acharam, como vocês usam o set. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo sobre o map. O map é bem parecido com o set, então vocês já podem dar uma brincada boa aí com o map também, já se preparar para os conteúdos. Como sempre, vocês podem checar no MDN, né, no Mozilla Developer... O que é o N do MDN? Network. Beleza, enfim, no MDN vocês conseguem achar tudo sobre o set também. Sempre uma referência boa para aprender um pouco mais. Aqui ele vai tratar todas as APIzinhas e também os métodos estáticos e os métodos das instâncias e todas as bagaças que eu basicamente tratei aqui nesse vídeo também. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo e valeu!